No coração da Biblioteca Nacional de Lisboa, onde o ar cheirava a papel envelhecido e ao sal do Tejo que se infiltrava pelas janelas entreabertas, Ana sentiu o mundo desabar num instante. Seus dedos, finos e marcados por anos virando páginas frágeis, tremiam ao segurar a carta amarelada que escapara de um volume esquecido de poesia de Fernando Pessoa. Não era qualquer carta, era o seu segredo, escrito há uma década em linhas trêmulas, endereçado a Maria, a voluntária que chegara à biblioteca como um vendaval de risos e energia, contrastando com o silêncio sepulcral que Ana cultivava como um escudo. Meu amor, se um dia leres isto, saberás que cada página que organizei foi para ti, para que nossos olhares se cruzem nas estantes como versos proibidos, rezava a confissão, palavras que Ana nunca ousara proferir em voz alta. Mas agora o envelope escorregara para o chão de mármore frio e ali estava Maria, agachada para apanhá-lo, seus olhos castanhos arregalados ao reconhecer o próprio nome na caligrafia hesitante de Ana. O silêncio da sala de leitura foi rompido apenas pelo som distante de um fado melancólico e quando de um rádio antigo no canto, como se Lisboa inteira conspirasse para expor o coração da bibliotecária quieta. Maria ergueu o olhar e no ar pairava uma pergunta que mudaria tudo. Ana. Isso é para mim? Depois de todos esses anos? Ana recuou um passo, o coração martelando como o badalar das campas do Chiado em noites de neblina. A biblioteca, com suas estantes de mogno escuro curvando-se sob o peso de séculos de palavras portuguesas, de Camões a Sofia de Melbrenner, parecia de repente um palco para o seu drama pessoal. Ela, aos 38 anos, com o cabelo preso num coque desleixado que escondia mechas grisalhas precoces, vestia sempre o mesmo cardigan cinza, como se quisesse fundir-se às sombras das prateleiras. Cresceria em Alfama, num sobrado apertado onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao lamento do fado que sua avó cantava para afastar os fantasmas da ditadura. Ana aprendera cedo a calar os desejos. O pai, um pescador endurecido pelo Atlântico, pregava que amor é para os fracos e nós, portugueses, somos feitos de saudades. A biblioteca fora seu refúgio desde os 18, quando entrara como estagiária, sonhando em preservar não só livros, mas as histórias que ninguém ousava contar. Maria, por outro lado, era o oposto vivo. Aos 32, com raízes em Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos vigiava sua infância como um guardião austero, ela chegara à biblioteca há 8 anos como voluntária, fugindo de um casamento arranjado que sufocava sua alma livre. Filha de um professor de história e uma costureira que bordava rendas de bilros inspiradas nas caravelas de Vasco da Gama, Maria trazia consigo o vigor das romarias de São João, dançando pelas ruas com fitas coloridas nos pulsos. Seu riso ecoava pelos corredores, atraindo olhares curiosos de leitores idosos que cochichavam sobre aquela moça que parece saída de um quadro de Paula Rego. Mas por trás da efervescência, Maria carregava feridas. A mãe, devota de Fátima, sussurrara que seu espírito inquieto era pecado e o noivo rejeitado espalhara boatos que a fizeram duvidar de si mesma. Na biblioteca, ela encontrara paz organizando eventos de leitura para crianças, recitando versos de Flor Bela Espanca com uma paixão que fazia as pequenas salas vibrarem. Naquele dia de outono, com folhas de castanheira caindo como confetes dourados no pátio externo, Maria desdobrara a carta sem cerimônia, seus dedos ágeis, calejados de anos tecendo pulseiras de contas de vidro, um ofício herdado da mãe, traçando as linhas como se decifrassem um mapa do tesouro. Ana, murmurou, a voz embargada não de choque, mas de uma ternura que Ana não esperava. O sol filtrava pelas vidraças, pintando o rosto de Maria com tons alaranjados, evocando as tardes quentes de Évora onde Ana sonhara, em segredo, com beijos que nunca viriam. Por que agora? Por que não me disseste antes? A pergunta pairava, e Ana, pela primeira vez em anos, deixou cair a máscara. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas e ela sussurrou, porque o medo é como nevoeiro do Tejo, engole tudo antes que possas ver a margem. Maria não riu, não fugiu. Em vez disso, estendeu a mão, tocando o braço de Ana com a leveza de quem acalma um cavalo assustado nas planícies de Alentejo. Eu sempre soube, sabes? Nos teus olhares quando eu lia poemas para as crianças, nas pausas que fazias para me ouvir cantarolar grândola ao sol baixinho. Mas pensei que era só amizade, o tipo que se constrói devagar, como as muralhas de Óbidos. Elas se sentaram ali, no chão frio, ignorando os olhares curiosos de um grupo de estudantes que fingia estudar essa de Queiroz.
Maria dobrou a carta com cuidado, guardando-a no bolso da saia plissada, e contou sua própria verdade. Eu também sinto, Ana. Mas o meu coração é bagunçado, como as ruas de Alfama depois da chuva. Há alguém. Isabel, minha prima, que me ajudou a escapar daquele casamento. Ela é como uma irmã, mas às vezes os sentimentos se embaraçam. Assim começou o triângulo inesperado, não de ciúmes venenosos, mas de fios tecidos com a delicadeza das rendas de peniche. Isabel, uma artista de 35 anos com ateliê em Lisboa Factory, onde o velho tecido de algodão de armazéns industriais se transformava em murais vibrantes de azulejos modernos, entrara na vida de Maria como uma âncora durante a crise. Prima distante, filha da tia que emigrara para o Brasil e voltara com sotaque carioca misturado ao português lisboeta, Isabel pintava retratos de mulheres fortes, inspiradas em rainhas como de Leonor, com traços que desafiavam o conservadorismo ainda latente nas freguesias católicas. Ela e Maria dividiam um apartamento em Bairro Alto, onde as noites de fado se misturavam a conversas sobre o orgulho LGBTQ+, que marchava pela Avenida da Liberdade, e quando os ventos de mudança pós 25 de Abril. Ana conheceu Isabel numa tarde chuvosa, quando Maria convidou para um chá no ateliê. O cheiro de tinta fresca e café forte impregnava o ar e, nas paredes, quadros de mulheres entrelaçadas em abraços que evocavam as saudades de imigrantes. Isabel, com cabelos ruivos curtos e sardas salpicadas como confetes de São Martinho, sorriu para Ana com uma franqueza desarmante. Então és tu a guardiã dos segredos da cidade? Maria fala de ti como se fosses a própria biblioteca joanina em carne e osso. Ana corou, sentindo o peso da revelação recente, mas Isabel, intuitiva como as cartomantes de Moraria, percebeu o desconforto. Não temas, Ana. Aqui, entre telas e pincéis, os amores não precisam de rótulos. Eu sei o que é amar em silêncio, pintei o meu próprio por anos, até que Maria me deu voz. As três mulheres começaram a se encontrar regularmente, tardes na biblioteca onde Isabel levava esboços para ilustrar edições antigas, noites em que caminhavam pelo Tejo, com o castelo de São Jorge vigiando como um protetor ancestral. A cultura portuguesa, com sua melancolia profunda e sua resiliência, forjada em terremotos, revoluções e saudades oceânicas, tecia o pano de fundo. Elas falavam de Eusébio, o pantera negra que correra pelos relevados como um furacão africano em terras lusas, simbolizando a miscigenação que Portugal tanto celebrava quanto temia. Maria, com seu entusiasmo, organizava leituras de contos de Miyakoto, misturando o português de Moçambique ao de Lisboa, enquanto Ana, aos poucos, abria-se, recitando versos de Augusto dos Anjos que falavam de corações partidos como conchas na praia da Ericeira. Mas o conflito espreitava, como o nevoeiro que sobe do rio em manhãs de inverno. A família de Maria, ancorada nas tradições de Belém onde o pastel de nata era sacramento dominical, começou a pressionar. A mãe, com seu rosário de orém pendurado no pescoço, visitou o apartamento e encontrou um desenho de Isabel, 3 silhuetas femininas de mãos dadas sob o arco da Rua Augusta. O que é isto, Maria? Tens andado com gente errada? Lembra-te do que o padre disse na missa de Páscoa, o amor verdadeiro é como a Sagrada Família, homem, mulher e Deus. As palavras cortaram como o vento cortante do cabo de São Vicente, e Maria, pela primeira vez, sentiu o peso do preconceito que Portugal, apesar da legalização do casamento gay em 2010, ainda arrastava em suas veias católicas. Ana, testemunha silenciosa, sentiu o ciúme brotar, não por possessividade, mas pelo medo de perder que mal começara. Isabel, por sua vez, confessou numa noite de São João, com fogueiras crepitando no terreiro do Paço: eu amo Maria como se ama o mar, vasto e imprevisível. Mas vejo em ti, Ana, a calmaria que ela precisa. Talvez não seja triângulo de dor, mas de apoio, como as caravelas que zarparam juntas para o desconhecido. As palavras de Isabel plantaram sementes de dúvida e esperança, mas o clímax se aproximava, impulsionado por uma traição inesperada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, como as marés que batem nas falésias da Nazaré, imprevisíveis e avassaladoras. Ana voltava para casa em Alfama todas as noites com o peito apertado, subindo as escadarias íngremes ladeadas por varandas de ferro forjado onde varais de roupa dançavam ao vento salgado. Seu apartamento modesto, com paredes cobertas de postais de Sintra e uma coleção de discos de Amália Rodrigues, ecoava o vazio que a carta revelara.
Ela se sentava à mesa de carvalho herdada da avó, acendendo uma vela de cera de abelha, cheiro doce que lembrava as romarias de Fátima, e relia trechos de mensagem de Pessoa, buscando consolo nas profecias de um Portugal renascido. O amor é um fogo que arde sem se ver, murmurava, mas o fogo em seu peito era visível agora, alimentado pela presença de Maria e pela sombra intrigante de Isabel. Maria, dividida entre lealdades, buscava refúgio na biblioteca mais do que nunca. Ela chegava cedo, com cestas de pão de mafra quentinho e queijo de azeitão embrulhados em papel pardo, partilhando-os com Ana em pausas roubadas atrás das estantes de história portuguesa. Lembra-te da Revolução dos Cravos? Flores contra balas, amor contra ódio, dizia Maria, seus olhos brilhando como os mosaicos de azulejos no oceanário de Lisboa. Mas por baixo da bravura, o medo corroía. A mãe enviara cartas, não de raiva aberta, mas de súplicas veladas, cheias de referências à Virgem de Fátima e à tradição que nos une como as videiras do Douro. E Isabel? A Isabel era o elo frágil. Naquele apartamento em bairro alto, com suas paredes grafitadas por artistas de rua evocando o 25 de Abril, as noites se estendiam em conversas sussurradas. Isabel pintava enquanto Maria lia em voz alta trechos da Selva de Virgílio Ferreira, mas os silêncios eram carregados de toques acidentais, uma mão no ombro, um olhar prolongado que Ana, em sua imaginação, via como ameaça. O primeiro sinal de tensão veio numa tarde de novembro, quando o vento do norte varria as folhas pelo rocio. Isabel aparecera na biblioteca sem aviso, carregando um quadro embrulhado, um retrato de Maria, com traços suaves e um colar de contas de vidro que Ana reconhecera como presente seu. Para a exposição no mate, explicou Isabel, desembrulhando a tela com cuidado. O quadro capturava Maria rindo, o sol de verão dançando em seus cabelos, mas no fundo, sombras sutis de estantes de livros sugeriam a biblioteca e, num canto quase imperceptível, a silhueta de uma mulher de óculos, como um fantasma benevolente. Ana sentiu um aperto no peito. Era ela, esboçada de memória por Isabel. Eu quis honrar o que nos une, disse Isabel, sua voz rouca como o fado de Marisa. Maria, tocada, abraçou Isabel impulsivamente e o beijo na bochecha se prolongou um segundo a mais, o suficiente para que Ana virasse o rosto, fingindo arrumar um volume dos Lusíadas. A traição, porém, não veio de Isabel, mas de um lugar mais profundo, a família de Maria. Durante a festa de São Martinho, com castanhas assadas fumegando nas ruas de Chiado e o aroma de jerupiga doce no ar, a mãe de Maria organizou um jantar para reconciliação. O primo mais velho, um advogado conservador de Coimbra que citava Salazar em discussões de vinho do Porto, confrontou Maria na cozinha, enquanto panelas de caldo verde borbulhavam. Ouvi boatos, mana. Essa tua amiga ruiva e a bibliotecária. Isso não é de família católica. Pensa no escândalo, no que dirão na paróquia de Belém. As palavras foram como o sismo de 1755, abalando as fundações. Maria, ferida, confidenciou a Isabel naquela noite, e Isabel, em fúria protetora, sugeriu: fala com Ana. Ela entende o silêncio das pedras de Lisboa. Mas no calor do momento, Isabel beijou Maria, não um beijo de prima, mas de amante contida, e Maria, confusa, retribuiu por um instante, antes de se afastar em pânico. Ana soube pelo olhar evasivo de Maria na manhã seguinte. Elas estavam na sala de restauração de livros, onde o cheiro de cola de peixe e cor velho pairava como um bálsamo. O que aconteceu? Perguntou Ana, sua voz um sussurro que ecoava os lamentos de fada em casas de Alfama. Maria, com lágrimas nos olhos, confessou tudo: o jantar, as palavras cruéis, o beijo impulsivo com Isabel. Não foi intencional, Ana. Isabel ela é parte de mim, como o Tejo é parte de Lisboa. Mas tu és o meu porto seguro. O conflito explodiu em Ana como uma procissão de Corpus Christi virando tumulto, ciúme, dor, mas também uma compaixão nascida da humanidade portuguesa que sabe perdoar porque já sofreu tanto. Eu não quero ser o segredo que te prende, disse Ana, largando o pincel de restauração. Talvez devêssemos parar antes que machuquemos mais. Mas o destino, caprichoso como as danças de ranchos folclóricos na Serra da Estrela, interveio. Isabel, atormentada pela culpa, apareceu à porta da biblioteca ao entardecer, com chuva fina caindo como véu de noiva.
Eu traí não só a ti, Maria, mas a nós três, admitiu, estendendo um novo quadro, 3 mulheres de mãos dadas, inspiradas em As Três Marias de Sofia, sob um céu de estrelas que evocava o firmamento de Sagres onde navegadores sonhavam. Este triângulo não é prisão, é força. Contra o preconceito que nos cerca como muralhas de castelo medieval. As três se abraçaram ali, sob a chuva, enquanto transeuntes passavam com guarda-chuvas de bolinhas, alheios ao nascimento de uma união improvável. A partir daí, o laço se fortaleceu em gestos pequenos, enraizados na cultura lusa, piqueniques no Jardim da Estrela com empadas de galinha e histórias de rainhas guerreiras como D. Filipa de Lencastre, visitas ao Museu do Fado onde cantavam baixinho Estranha Forma de Vida, transformando melancolia em hino de resistência. Ana, aos poucos, saía de sua concha, ensinando Isabel a catalogar livros raros, enquanto Maria mediava, sua energia unindo-as como o vinho do Dão né sabores. Mas o preconceito societal, como uma onda tsunâmica, crescia, fofocas na paróquia, olhares tortos na rua e um artigo anónimo no jornal local de Belém insinuando escândalos na Biblioteca Nacional. O inverno de 2025 desabou sobre Lisboa com uma ferocidade que lembrava as tempestades que outrora fundavam naus portuguesas no Cabo da Boa Esperança. O Tejo inchava de chuvas e as ruas de lajedo escorregadio ecoavam com o som de guarda-chuvas batendo em fachadas de azulejos desbotados. Na biblioteca, o aquecedor antigo zumbia inutilmente e Ana, enrolada em seu cardigã poído, passava horas restaurando o incunábulo de Gil Vicente, cujas comédias satíricas zombavam de hipocrisias cortesãs, ironia que não lhe escapava. O triângulo, agora uma trança intricada de afeto, florescera em rotinas ternas. Isabel chegava com esboços matinais, capturando luz cinzenta filtrando pelas janelas para iluminar as páginas que Ana lia em voz alta para Maria, que tecia pulseiras de contas enquanto ouvia, os dedos dançando como em danças de mirandês. Mas o conflito interno de Ana fervia. Numa noite de dezembro, durante a quadra natalícia quando as luzes de Natal piscavam no chiado como estrelas caídas, ela confrontou seu espelho rachado em alfama. Sou a quieta, a que observa, murmurava, traçando linhas no vapor do banho quente, cheirando a sabão de azeite de trás os montes. O amor por Maria era puro, como o vinho verde colhido nas encostas do Minho, mas Isabel era o tempero picante, a pimenta da Guiné que apimentava as histórias coloniais portuguesas. Ana temia ser a peça fraca, a bibliotecária que nunca ousara além das páginas. Sonhava com cenas de Capitães de Areia de Jorge Amado, misturando o exotismo baiano ao fado lisboeta, onde amores proibidos se entrelaçavam em redes de salvação mútua. Maria, sentindo a tensão, propôs uma escapada, um fim de semana em Sintra, terra de neblina e palácios românticos onde D. Carlos pintara paisagens que capturavam a alma portuguesa, melancólica e exuberante. Alugaram um carro antigo, um Fiat 127 enferrujado que rangia nas curvas da Serra de Sintra, com o Oceano Atlântico rugindo abaixo como um amante ciumento. No Palácio da Pena, com suas torres de conto de fadas pintadas em tons tropicais e evocando o Império Perdido, elas passearam de mãos dadas, Ana à esquerda, Isabel à direita de Maria, ignorando os turistas que fotografavam com celulares. Aqui, reis e rainhas amaram sem pudor, disse Isabel, apontando para o busto de Dona Maria II, a educadora, cuja coragem reformista inspirava. Sentaram-se num banco de pedra sob araucárias centenárias, partilhando uma garrafa de ginginha gelada, e Maria abriu o coração. Eu temo perder-vos. O preconceito da minha família é como o nevoeiro de Sintra, envolve, mas não dura para sempre. A revelação veio nessa viagem, num momento de vulnerabilidade pura. Enquanto chovia torrencialmente, refugiadas na Quinta da Regaleira com seus túneis iniciáticos simbolizando descidas ao submundo da alma, Isabel confessou um segredo próprio. Eu pintei aquele beijo por culpa, mas também por desejo. Amo Maria, sim, mas vejo em ti, Ana, uma irmã de espírito que me completa. As palavras foram um bálsamo e uma lâmina. Ana, chorando sob o som da chuva batendo nas folhas de loureiro, admitiu: eu pensei que eras a rival, mas és a ponte. Num Portugal que ainda julga olhares femininos como pecado, precisamos umas das outras. Maria, entre elas, sussurrou: então sejamos a nossa própria Irmandade da Glória, como as damas de D. Afonso Henriques. De volta a Lisboa, a união se solidificou em ações.
Ana, impulsionada, propôs um evento na biblioteca, Amores Escondidos na Literatura Portuguesa, com leituras de autoras como Maria Velho da Costa, suas novas cartas portuguesas, que desafiaram o regime salazarista com feminismo cru. Isabel ilustrou os cartazes com gravuras de mulheres entrelaçadas em jardins de bucho, evocando os azulejos de Mafra. Maria convidou a comunidade LGBTQ+ local, incluindo o Grupo Arco-Íris de Lisboa, que marchava anualmente pela liberdade. O evento, numa noite de janeiro com o ar gelado cortando como facas de ourivos de Gondomar, atraiu uma multidão diversa, jovens com tatuagens de cravos vermelhos, idosos que recordavam a noite do 25 de Abril e até alguns paroquianos curiosos de Belém. Mas o clímax do conflito irrompeu quando o primo de Maria, o advogado, descobriu o cartaz num café de Alfama. Furioso, ele orquestrou uma traição. Anonimamente, enviou uma carta ao diretor da biblioteca acusando Ana de propaganda indecente em instituição pública, citando leis antiquadas de moralidade que, embora obsoletas pós-1974, ainda ecoavam em mentes conservadoras. O diretor, um homem idoso de Setúbal com bigode a Salazar e amor por touradas, convocou Ana para uma reunião tensa na sala administrativa, onde retratos de Egas Muniz, o traidor nobre que se humilhou pelo rei, olhavam acusadores. Isto é uma biblioteca, não um clube de debates políticos, repreendeu ele, sua voz rouca como o grito de touros em moita. Pensa na reputação, na tradição. Ana, pela primeira vez, ergueu a voz como uma fadista no auge. Tradição é também a de Soror Mariana Alcoforado, que escreveu cartas de amor passionado a um amante ausente, desafiando conventos e reis. Portugal é feito de vozes silenciadas que agora gritam. Saiu dali tremendo, mas fortalecida, ligando para Maria e Isabel. Elas se reuniram no ateliê de Isabel, onde tintas frescas cheiravam a renascimento, e traçaram um plano, não de confronto direto, mas de visibilidade humana, enraizada na empatia portuguesa que sabe chorar e dançar na mesma noite. A primavera de 2026 irrompeu em Lisboa com a explosão de jacarandás roxos forrando as calçadas do Príncipe Real, como se a cidade, cansada de invernos longos, vestisse um manto de realeza para celebrar a resiliência. O escândalo da carta anônima se espalhara como boatos em tasquinhas de moraria, onde o vinho de chelas solta línguas. A biblioteca zumbia com sussurros. Alguns apoiavam Ana, recordando as lutas pelo divórcio em 1975. Outros, enraizados em devoções a Santo António, padroeiro dos casamentos tradicionais, cruzavam os braços em julgamento silencioso. Ana, no entanto, sentia uma transformação. O medo que a paralisara por décadas agora se convertia em determinação, como o vinho do Alentejo que amadurece em barris de carvalho sob o sol inclemente. Maria e Isabel tornaram-se suas âncoras inabaláveis. Maria, com sua rede de contatos da juventude em Belém, onde o padrão dos descobrimentos simbolizava tanto glória quanto colonialismo opressivo, mobilizou aliados. O padre progressista da sede de Lisboa, que pregava sobre o amor de Ruth e Noemi na Bíblia, e ativistas do ILGA Portugal, que compartilhavam histórias de casais lésbicos em vilas do interior onde o machismo ainda reinava como reis absolutos. Isabel, por sua vez, transformou o ateliê em quartel-general criativo, pintou murais efêmeros em papel craft, retratando 3 figuras femininas, inspiradas nelas próprias, sendo uma tapeçaria de fios coloridos contra uma tempestade de olhares julgadores, evocando as tapeçarias de arraiolos com motivos florais que escondem narrativas de mulheres rurais. O contra-ataque veio na forma de um manifesto artístico-literário. Ana compilou antologias, excertos da Ilha dos Amores de Virgílio Ferreira, onde o amor transcende géneros como o mar transcende costas, poemas de Natália Correia, A Mulher que Ri que desafiou ditaduras com versos eróticos e políticos. Elas organizaram uma noite das vozes esquecidas na biblioteca, transformando a sala de leitura em salão de festas improvisado. Mesas com pastéis de bacalhau fritos na hora, servidos em pratos de cerâmica de Bordal Pinheiro com figuras alegres de porcos e galinhas, e um trio de fado tocando à imoraria com guitarras portuguesas dedilhadas por músicos de Alfama. Cerca de 150 pessoas compareceram, uma mistura de gerações, avós com lenços de filigrana de Viana do Castelo contando histórias de exílio durante a Guerra Colonial, jovens com piercings e bandeiras arco-íris dançando sardanas modernas. Maria abriu a noite com uma leitura apaixonada de Flor Bela Espanca, Eu Sou a que Sou e Não Outra, sua voz ecoando como o sino da Basílica da Estrela.
Isabel projetou slides de suas pinturas, cada uma narrando um fragmento do triângulo. O silêncio de Ana como uma estante infinita, a energia de Maria como o Tejo em cheia, sua própria criatividade como o sol de Évora banhando vinhas. Ana, trêmula mas radiante, falou pela primeira vez em público. Num país que cantou saudades por oceanos, porque não sou de amores que cruzam salas de leitura? O preconceito é o verdadeiro inimigo, como o salazarismo que silenciou vozes, mas nós, portuguesas, renascemos das cinzas, como a fênix de Tomar. A traição do primo atingiu o ápice nessa noite. Ele aparecera disfarçado, entre a multidão, com um gravador escondido, capturando falas para distorcerem um blog conservador que ecoava em fóruns online de extrema-direita, resquícios de um Portugal que ainda sonhava com impérios perdidos. No dia seguinte, o artigo viralizou, escândalo na Biblioteca Nacional, propaganda gay corrompe patrimônio cultural. Comentários choviam como granizo, volta ao tempo de Salazar, Deus castigará como em Fátima. A mãe de Maria, lendo no jornal de domingo com café da manhã de broa de milho, desabou em prantos, ligando para a filha. Filha, isso destrói a família. Pensa nos teus avós, que lutaram na Grande Guerra para um Portugal honrado. Maria, devastada, correu para o apartamento em Bairro Alto, onde encontrou Isabel pintando furiosamente, pinceladas vermelhas como sangue de touro em arena. Ele nos traiu, mas nós somos mais fortes, disse Isabel, limpando as mãos em um pano manchado. Ana chegou em seguida, trazendo um livro antigo de contos populares alentejanos, onde bruxas e amantes femininos tecem feitiços de união. Elas choraram juntas, abraçadas no chão de madeira rangente, o som distante de um acordeão de rua tocando Coimbra filtrando pela janela aberta. Naquela vulnerabilidade, o amor se aprofundou, toques suaves de consolo, olhares que diziam estamos inteiras, uma rede de afeto que transcendia o romântico para o fraterno, humanizando-as contra o ódio impessoal. O diretor da biblioteca, pressionado por e-mails de apoio e petições online impulsionadas por influencers de cultura que era em Porto e Faro, recuou. Talvez eu esteja velho demais para o mundo novo, admitiu em particular a Ana, oferecendo-lhe promoção a coordenadora de eventos culturais. Mas o verdadeiro clímax veio quando a mãe de Maria, impulsionada por um sonho com a Virgem ou talvez pela culpa, visitou a biblioteca. Encontrou as três organizando livros de poesia lésbica contemporânea e, em vez de acusar, perguntou baixinho: posso ouvir uma história? Sobre amores que sobrevivem ao julgamento. Foi o primeiro passo de uma reconciliação tortuosa, como as estradas sinuosas de Monsanto, à Aldeia Pedra. O verão de 2026 trouxe o calor sufocante do interior português à capital, com o ar ondulando sobre o Tejo como miragens de caravelas fantasmas. Lisboa pulsava com o fervor das festas de santos populares, arraiais em Alfama com manjerico e sardinhas assadas crepitando em grelhas de ferro, fogueiras de São João iluminando rostos suados em danças coletivas que ecoavam a catarse da Revolução. Para Ana, Maria e Isabel, essa estação marcou o ápice da união forjada no fogo do preconceito. O evento Amor Escondidos se tornara recorrente, atraindo visitantes de todo o país, de trás-os-montes com seus pauliteiros batendo paus em ritmos ancestrais, Algarve com turistas que descobriam Portugal além das praias douradas. Ana, agora coordenadora, florescia, seu coque desleixado dera lugar a cabelos soltos que dançavam ao vento, e ela vestia blusas de linho bordadas com motivos de galos de Barcelos, símbolo de fé e proteção. Organizou workshops de escrita criativa para jovens inspirados em O Ano da Morte de Ricardo Reis de Saramago, onde alter-egos de amor se multiplicam como heteronímos de pessoa. Maria, aliviada pela trégua familiar, usava sua energia para mediar círculos de conversa, mulheres de meia-idade de Évora compartilhando saudades de amores reprimidos durante Estado Novo, adolescentes de Setúbal sonhando com paradas do orgulho sem medo. Isabel expôs suas obras no Cais do Sodré, num espaço pop-up chamado Fios de Saudiosidade, onde telas interativas permitiam visitantes traçarem linhas conectando silhuetas femininas, simbolizando redes de apoio contra o isolamento. Mas o conflito não se dissipara inteiramente, ele mutava, como o fado que varia de melancólico a desafiador. O primo de Maria, humilhado pela falha de seu complô, escalou a traição, aliou-se a um grupo conservador que peticionou o Ministério da Cultura, alegando que a biblioteca promovia agendas ideológicas em detrimento de clássicos como A Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, ironicamente satírico contra pecados clericais.
jornais sensacionalistas e, quando tabloides de outros tempos, publicaram fotos granuladas das três, tiradas escondidas durante a Noite das Vozes, com legendas insinuando triângulo pecaminoso na Catedral dos Livros. O escândalo chegou às redes, com hashtags como Salve-me a Nossa Cultura misturando-se amor sem preconceito, dividindo o país como Guadiana seco no verão. A mãe de Maria, testemunha dessa tormenta midiática enquanto dobrava lençóis de linha em sua casa de Belém, com vista para o rio onde paquetes zarparam para o Brasil, finalmente quebrou o silêncio. Num domingo de solstício, com o cheiro de ameijoas a abelhão pato subindo da cozinha, ela chamou Maria para um passeio pelo mosteiro dos Jerônimos. Lá, entre túmulos de navegadores que sonharam mundos novos, confessou: Eu fui como tu, filha. Jovem, amei uma costureira em vendas novas, mas o medo do inferno, pregado pelos padres de Black, me calou. Quando te vi lutando, vi a mim mesma. Perdoa-me por julgar. As lágrimas misturaram-se ao sal do Tejo e Maria, abraçando-a, sentiu o peso ancestral se dissipar, como névoa ao amanhecer. Essa reconciliação impulsionou o contra-ataque final. As três, fortalecidas, aliaram-se à mãe de Maria para um evento conjunto, Heranças de Amor, Mães e Filhas na Literatura Portuguesa, no claustro da biblioteca. A mãe leu trechos de cartas de amor de Essa, mas com ênfase em epístolas femininas esquecidas, como as de Carolina Michelis de Vasconcelos, a filóloga alemã que revolucionou estudos lusos. Isabel criou instalações interativas, fios de lã vermelha, cor do cravo revolucionário, ligando fotos de famílias que eram retratos históricos de mulheres como de Catarina de Bragança, rainha inglesa que trouxe chá à independência. Ana moderou debates, sua voz agora firme como o sino do Carmo. O preconceito não é português, é humano, mas nós, com nossa saudade que transforma a dor em arte, podemos transcendê-lo. O primo, confrontado pela própria mãe, tia das três, recuou em humildade, admitindo no e-mail relutante: Eu temi perder a tradição, mas a verdadeira tradição é a coragem de amar abertamente. O evento lutou, com aplausos e quando até o Tejo, e a imprensa, agora favorável, cobriu como um triunfo da empatia lisboeta. No auge, sob luzes de candeeiros de filigrana, Maria propôs: Casemo-nos, não só nós duas, Ana, mas nós três, numa união simbólica, como as três irmãs do Douro que partilham a vindima. Isabel e Ana concordaram, lágrimas de alegria misturando-se a risos, enquanto o fado de fundo cantava lágrima, transformando tristeza em celebração. O outono retornou a Lisboa com folhas de plátano caindo como confetes dourados no Largo do Carmo, onde o 25 de Abril fora proclamada em 1974, selando o fim de silêncios opressivos. Para Ana, Maria e Isabel, essa estação simbolizava a colheita, não de uvas no Douro, mas de uma união que resistira a vendavais sociais. A biblioteca, agora um farol de inclusão, hospedava exposições permanentes de arte quer, com doações de Isabel integrando murais a estantes de madeira de castanheiro. Ana, promovida a diretora adjunta, caminhava pelos corredores com passo leve, parando para conversar com visitantes, de imigrantes retornados de França contando saudades de amores transatlânticos, a crianças de bairros periféricos como Chelas descobrindo contos de fadas lésbicas inspirados em A Bela Adormecida reimaginada. O casamento simbólico, celebrado numa capela laica no convento do Carmo, ruínas que testemunharam terremotos e renascimentos, foi um ato de humanismo puro. Vestiram-se em trajes brancos de linho, bordados com motivos de azulejos de Coimbra por uma costureira amiga de Maria, e trocaram votos sob um arco de flores de laranjeira, cheiro que evocava casamentos tradicionais mas subvertido por sua essência. A mãe de Maria, com o rosário guardado no bolso, leu um salmo de amor fraterno, enquanto amigos de Porto trouxeram vinhos do vinho verde para brindar. Nós não somos triângulo de ciúme, mas de equilíbrio, declarou Maria, beijando Ana e Isabel alternadamente, sob aplausos que ecoavam como ondas no guincho. O primo, convidado a contragosto, apareceu no final, murmurando um parabéns que soava como o primeiro passo de uma ponte sobre abismos familiares. A vida seguiu em ritmos gentis, enraizados na tapeçaria cultural portuguesa. Verões em praias da costa da Caparica, onde surfistas lésbicas ensinavam Ana a domar ondas como domar medos. Invernos em Romarias a Fátima, não por dogma, mas por reflexão silenciosa sobre perdão, com Maria rezando à Virgem por mães compreensivas. Isabel abriu um ateliê-escola em Lisboa Factory, ensinando mulheres a pintarem suas narrativas, inspiradas em As Mulheres de Augusto Vetor, mas com toques lusos de saudade.
Ana publicou uma antologia, Segredos nas Estantes, com contribuições de autoras emergentes, vendendo edições em feiras de livro de Guadalajara a Frankfurt, levando o amor português ao mundo. O preconceito, é claro, persistia em bolsões, olhares em mercados de peixe da doca do bacalhau, murmúrios em missas de domingo. Mas a união das três o enfrentava com graça humanista, não com raiva, mas com histórias compartilhadas, como as de José Saramago que tecem o individual no coletivo. Num entardecer de dezembro, sentadas no mirador de Santa Catarina com vistas para o Tejo tingido de laranja, Ana refletiu. Começámos com uma carta caída e agora somos um livro aberto. Maria, entrelaçando dedos com ambas, sorriu. E o melhor capítulo ainda está por vir, o de legados, de filhas que herdarão não saudades, mas certezas de amor. Isabel, esboçando o horizonte num caderno, acrescentou, num Portugal que navegou oceanos, nosso triângulo é a nova rota, para portos de aceitação. Assim, em meio à brisa salgada que carregava ecos de fado e risos de crianças no cais, elas caminharam de braços dados pela Rua Augusta, inabaláveis contra o vento da história. O amor, quieto ou voraz, romântico ou fraterno, provara ser a força mais portuguesa, resiliente, emocional, eternamente humana.